Olá, paz de Deus. A palavra de hoje está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 até o 20. Abra a sua Bíblia Sagrada e eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração. Livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 até o 20. Deus irá falar de uma forma extraordinária e ele moverá de uma forma extraordinária. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 até o 20, que diz assim: Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incensos no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram o rei Uzias. E lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote, filho de Arão, que são consagrados para esse ministério. Sai do santuário, porque transgredistes, e nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incenso na mão para queimar incenso. Indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na pele perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o feria. Amém? Aqui nós vemos um rei, né? O rei Uzias, que se exaltou. Ele se exaltou ao ponto de achar que era maior do que Deus. Ao ponto de achar que ele poderia fazer o que ele quisesse. Pelo simples fato dele ter um poder sobre a terra, tá? E não saber o seu posicionamento, o seu lugar. Tem algumas pessoas que acham, por ter poder sobre a terra, que pode fazer qualquer coisa. Não, e não pode. O seu poder, o seu status, o seu dinheiro não está acima do poder de Deus. Não está. E aquilo que é ordenado pelo Senhor tem que ser feito de acordo com o que o Senhor mandou. O rei Uzias, ele acha que ele poderia entrar na casa do Senhor e fazer um serviço que não competia a ele fazer, que ele não tinha autoridade para fazer. Mas ele achava que tinha, pelo simples fato dele ser o rei de Judá. Ele achava que poderia entrar dentro do templo e fazer um trabalho que era só os sacerdotes que poderiam fazer. Ele achava que poderia ir lá e fazer, e Deus iria receber, que iria ficar por isso mesmo, que não haveria retaliação dos céus, que o Senhor não iria se movimentar. Nós estamos falando de um período que era o período da lei, um período no qual era regido pelas leis do Senhor. E esse período da lei era olho por olho, dente por dente, quer dizer, em outras palavras, se fazia e na mesma hora era-se punido, tá? Quando se cometia algo ou uma transgressão contra a lei que o Senhor entregou para Moisés, quando se transgredia essa lei, a punição ela viria automaticamente, porque eles viviam no período da lei.
Nós estamos vivendo num período diferente, não é o período mais da lei, não é o período olho por olho, dente por dente, não é o período no qual se você faz algo que Deus falou para você não fazer, se você entra num lugar e faz algo que Deus falou para não fazer, para não realizar, porque aquilo não compete a você. Muitas vezes a sensação que nós temos desse período da graça é que Deus não está punindo mais da mesma maneira. É que não há mais punição. A impressão de quem está de fora com o tempo da graça as pessoas estão fazendo o que querem, da maneira que querem, do jeito que querem, e Deus parece que não está vendo, Deus parece que não está contemplando, Deus parece que não vai haver punição, que vai ficar por isso mesmo. Não, não é dessa maneira. O tempo da graça, ele dá um período para cada indivíduo, individualmente, porque Deus nos julga individualmente, tá? O que você faz, você será punido pelo que você faz. O que o outro faz, o outro será punido pelo que faz. Tá? Você não será punido pelas ações e as atitudes do outro. Então o Senhor, ele nos trata na nossa individualidade. Então do Senhor, ele dá um período de arrependimento, e esse período de arrependimento varia de pessoa para pessoa. Se alguém cometeu algo, o Senhor traz alerta, o Senhor usa vasos, profetas, usa a palavra, o Senhor fala em sonho, o Senhor fala de muitas maneiras para aquela pessoa se arrepender, para aquela pessoa deixar o erro, para aquela pessoa parar de fazer o que está fazendo de errado, que não está agradando ao Senhor. Então ele dá um tempo de arrependimento para que a pessoa possa se arrepender e deixar de fazer e cometer tal pecado, tal erro. Esse é o tempo da graça. Mas nós estamos falando aqui do tempo da lei, no qual fazia-se na mesma hora, era-se punido. Então, o rei Uzias, ele achava de alguma maneira que ele era tão poderoso que ele poderia fazer o que ele quisesse, da maneira que ele quisesse, da forma que ele quisesse. Ele falou: eu vou entrar na casa do Senhor, eu vou queimar incensos ao Senhor e tá tudo certo. Sabendo ele que ele não podia entrar e ele mesmo queimar incenso, porque isso era um serviço designado para os sacerdotes. Ele não era sacerdote, ele era rei. Mas mesmo assim ele achou: não, eu vou infringir a regra e tá tudo certo e nada vai acontecer. Quantas pessoas que também têm essa mentalidade, que acha: não, Deus entende, não tinha ninguém aqui, não tinha um sacerdote aqui para me ajudar, para queimar, para fazer, eu vou lá mesmo e eu mesmo faço, sendo que foi algo que Deus falou para você não fazer, que não cabe a você, que não compete a você fazer tal coisa. Quantas pessoas agindo dessa maneira, quantas pessoas fazendo desse jeito, vão se dar mal, vão quebrar a cara, vai sobrevir maldições, vai. Não tem como fugir da justiça de Deus. Tudo que você semear, certamente você colherá. Não tem como fugir do Senhor. Não tem. Literalmente não tem. Quantas pessoas acham: mas fulano tá fazendo, tá pintando, tá bom. A consequência vai chegar. Pode se demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não interessa. A consequência dos seus atos, das suas ações vai chegar. Para de pensar que você vai mexer no sagrado, vai mexer em algo do Senhor, vai fazer algo do Senhor qual você não foi chamado para fazer, vai se levantar para fazer algo que o Senhor falou para você não fazer, que não compete a ti, que Deus não te chamou para fazer tal coisa, e você tá lá fazendo, e você tá lá. Você acha que Deus não tá vendo? Deus, ele vê tudo, ele escuta tudo, ele sabe de tudo, e ele é justo juiz, e ele julgará todas as causas. Pode se passar o tempo que for, Deus irá punir. Deus irá punir. Você pode brincar com qualquer pessoa, menos com Todo-Poderoso. Não tem como brincar com o Senhor. Não tem como fazer do Senhor como se quer, de qualquer maneira, de qualquer jeito. O Senhor manda. E quem é inteligente obedece. E quem é inteligente obedece. Se o Senhor tem dito não faça, não faça. Se o Senhor tem dito não coloque as mãos, não ponha. Faça o que o Senhor mandou fazer.
do jeito do Senhor. Ei, escute, não é do teu jeito, é do jeito dele, é da maneira dele, é da forma dele. Aprenda a fazer do jeito de Deus. Aqui deixa bem claro, no primeiro versículo que nós lemos, o 16, mas havendo já fortificado, ele exaltou-se o seu coração. O que precede a ruína de um homem é o quê? Se exaltar. Quando alguém se exalta, a ruína vai chegar e vai chegar bonito. Quando alguém se acha melhor do que todo mundo, superior do que todo mundo, era exatamente isso que o rei Uzias achava. O coração dele, amém, se exaltou para a sua própria ruína, como diz o texto. Cuidado para não se exaltar. Cuidado para não se sentir maior do que as leis e os mandamentos do Senhor. Cuidado para não se sentir superior, achando, não, o Senhor vai corrigir esses ralé, mas eu não. Eu aqui sou rei, ele não vai tocar em mim porque eu sou a autoridade maior. Ei, cuidado, cuidado. Deus não faz exceção de pessoas. Literalmente, ele não faz exceção de pessoas. Cuidado, cuidado com seus procedimentos. Aí ele diz, exaltou-se o coração para a sua própria ruína e cometeu transgressão. O que é transgressão? Pecado consciente. Ele sabia que não poderia acender incenso lá dentro. Ele sabia que não poderia fazer tal coisa. Mesmo assim, ele decidiu fazer. Quantas pessoas sabem que não pode fazer determinada coisa, que não pode fazer coisas e está lá fazendo? Está lá fazendo. Está lá fazendo. Transgressões contra o Senhor, seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incensos no altar de incensos. Então ele entrou e foi fazer um serviço que não era dele. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes. Então, não era um, não era dois, era 80 sacerdotes, porque era o serviço deles e não dele. Sacerdotes do Senhor, homem de maior firmeza, e resistiram ao rei Urias, e lhe disseram perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para esse ministério. Não vai fazer algo no qual você não foi consagrado a fazer. Não coloque as tuas mãos onde você não foi consagrado para colocar. Não faça o que Deus não mandou você fazer, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Sai do santuário, porque transgrediu. Nem será isso para a honra tua, da parte do Senhor teu Deus. Então os sacerdotes, os 80 sacerdotes, mandou ele sair de lá. Sair. Porque aquilo não competia a ele fazer. Então Urias se indignou. Além de estar fazendo errado, quando é repreendido, fica o quê? Indignado. Quantas pessoas você conhece dessa maneira? Que além de estar fazendo o que não é para fazer, não foi ungido para aquilo, não é capacitado para aquilo, mas se acha superior a todo mundo, acima das leis do Senhor. Quando é repreendido, ainda fica o quê? Indignado contra quem repreendeu. Quem você acha que é para me repreender? Eu sou o rei de Israel, eu sou o rei. E quem é tu? Só é um sacerdote. Quem você acha que é para me repreender? Ele ficou indignado. Quantas pessoas ficam indignadas por se sentir superior a todo mundo e quando é repreendido, sangue de Jesus na face da terra, fica revoltado. Porque não quer ouvir o quê? A verdade. Quer ouvir aquilo que agrada ao coração. Quer ouvir que está tudo certo, que Deus está recebendo a oferta de incenso, que Deus está recebendo. Não está. Ele não está. Deus não tem nada com gente exaltada. Deus não tem nada com pessoas que estão fazendo o que ele mandou não fazer.
Deus não tem nada com rebeldes. Não tem absolutamente nada. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário nas mãos para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes. Ele se levantou contra os sacerdotes. Ele sabia que estava errado, mas achava que estava certo. E se levantou com quem estava certo. Quantas vezes nós não vemos isso acontecer? Diariamente. O Senhor está falando, não faça, não toque. A pessoa está lá, fazendo, tocando, e algo que não é dela. Que não é do patamar dela. Ele se levanta contra o sacerdote, mas quem se levanta contra ele é o próprio Deus. O sacerdote não precisa fazer nada. Lembra, quem nos justifica é Deus. Quem trabalha na vida de nós é Deus. Se você está fazendo algo correto diante do Senhor, não tenha medo de repreender, não tenha medo de falar, porque quem vai trazer justiça é o próprio Deus, e o próprio Deus traz justiça sobre a vida de Uzias. Porque no momento que ele se indigna e que ele fica contra os sacerdotes, a lepra aparece na testa dele, automaticamente ele começa a ficar leproso, porque ele está fazendo algo que Deus falou para não fazer, que não cabe a ele fazer, e quando ele é repreendido pelos sacerdotes, ele fica indignado contra os sacerdotes, aí vem a mão de Deus e pesa sobre ele, porque automaticamente ele fica leproso, porque a lepra aparece na testa dele. O versículo 20 diz, então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes, os 80, volta-se para ele, e eis que ele estava leproso, com lepra na testa, e aparentemente lançaram fora, imediatamente lançaram ele fora. Ele ficou leproso, automaticamente. Quantas pessoas doentes, hein? Quantas pessoas estão doentes fisicamente, espiritualmente e mentalmente? Porque estão fazendo o que Deus não mandou fazer, porque não compete a eles. Estão se rebelando contra Deus. E quando é repreendido, se rebela com quem repreendeu. Quantas pessoas enfermas? Quantas? Inúmeras. Inúmeras. Inúmeras pessoas estão doentes. E se pergunta, por que, Senhor, que aconteceu tal coisa? Sabendo a resposta, fingindo que não sabe, mas sabe. O coração se exaltou, não é? O coração se exaltou e fez algo que não era para ser feito. Cuidado. Não tem como fugir de Deus. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Não deixe que o teu coração venha se exaltar. Não faça o que o Senhor não mandou você fazer. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. E você verás o quão poderoso o Senhor é sobre a sua vida. E quanto ele é poderoso para gerar o que mais ninguém pode. Louvado seja Deus. Essa palavra falou ao teu coração? Eu tenho certeza que ela falou. Se ela falou, não esqueça de compartilhar. Pode ser que alguém nesse exato momento precise ouvir exatamente essa palavra. Seja a boca de Deus na vida de alguém. Compartilhe os seus familiares, os seus amigos. E da mesma forma que essa palavra gerou sobre a tua vida, ela vai gerar também na vida de outras pessoas. Não esquece de comentar. Comente. Essa palavra falou o teu coração de qual maneira? Você já teve experiência com alguém que se exaltou? Ou você mesmo foi quem se exaltou? Tá? Comente aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários. Compartilhe comigo a sua experiência através dessa palavra e eu tenho certeza que Deus irá mover de uma forma tremenda. Não esquece de deixar o joinha se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou o teu coração. Não esqueça de deixar o joinha dizendo que gostou, tá? Porque assim me incentiva a continuar gravando ainda mais vídeos para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Não fique fora dessa corrente de oração. Eu tenho orado e clamado por todos os inscritos desse canal. Não fique de fora. Amém? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. É de graça, não custa nada. Deus irá te abençoar e eu estarei orando por ti, pela tua casa e pela tua família. Não esquece de ativar o sininho de notificação, porque toda vez que eu coloco um vídeo novo no canal, amém, é avisado para você que tem vídeo novo e assim você não perde a bênção da palavra
do Senhor. Vamos orar? Estenda as mãos juntamente comigo e feche os teus olhos e vamos clamar ao Senhor. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Senhor, eu te apresento essa vida que está juntamente comigo de mãos levantadas, estendidas nesse exato momento. Senhor, eu te peço, ó Pai, faça a tua obra, tira, meu Deus, tudo que não provém de ti. Senhor, dê sabedoria para tomar as melhores decisões. Senhor, tira, meu Deus, tudo que não provém de ti, toda incredulidade, toda dúvida, toda barreira, toda muralha, tudo que prende, tudo que aprisiona, toda tristeza ou enfermidade, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, Senhor. Vai de encontro com cada vida que curte, que compartilha, que é inscrita nesse canal, que o Senhor venha adentrar dentro dos lares, venha agir com cura, com libertação, com transformação, com livramento, abre porta, meu Pai, aonde não há porta, abençoa, meu Deus, o teu povo de uma forma tremenda, toca sobre essa vida de uma forma tremenda, entrega bênção, entrega vitória, em nome de Jesus, amém. Se você recebeu, diga amém, fica na paz do Senhor, amém.